Ô Leandro, em relação, a gente deu ali um ponto alto do discurso de Alckmin, eu queria dar um ponto alto agora do discurso de Lula, que para mim foi quando ele fala que quer banir de volta o fascismo para o esgoto da história. Eu achei que ele dá uma resumida em tudo que ele disse até aquele momento em relação ao que será esse governo, as pautas que ele quer discutir, e fala sobre essa questão do fascismo, né? Roda pra gente então, Gui, coloca aí. Nós queremos governar para trazer de volta o modelo de crescimento econômico com inclusão social, que fez o Brasil progredir de modo acelerado e que tirou 36 milhões de brasileiros e brasileiras da extrema pobreza. Queremos votar para que ninguém nunca mais ouse desafiar a democracia e para que o fascismo seja devolvido ao esgoto da história, de onde jamais deveria ter saído. Nós temos um sonho, somos movidos à esperança, e não há força maior que a esperança de um povo que sabe que pode voltar a ser feliz. A esperança de um povo que sabe que pode voltar a comer bem, a ter um bom emprego, um salário digno e direitos trabalhistas, que pode melhorar de vida e ver seus filhos crescendo com saúde, até chegar à universidade e virar doutor. É preciso mais do que governar, é preciso cuidar. E nós vamos outra vez cuidar com muito carinho do Brasil e do povo brasileiro. Acho que é um resumo bom, de tudo que ele disse. Esse trecho foi muito bom, em que ele tocou nessa questão muito bom, da fome. muito honesto, né? Assim, o Lula, você percebe que ele está falando no que ele acredita, do que ele fez, né? Ele tá projetando fazer de novo coisas importantes que ele fez. Se ele vai conseguir, aí, bom, as circunstâncias são piores, né, Thalita? Hoje o Brasil é muito pior do que aquele que a gente encontrou em 2003, mas não era muito bom em 2003. Eu, pelo menos, tenho idade suficiente, já era repórter atuante, né, em Brasília. Não, era um país destroçado em 2003. Só que não tinha, isso é um fato, o componente do fascismo. Uma coisa é um país arrasado economicamente por uma gestão incompetente que foi o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Incompetente, irresponsável, submissa ao sistema financeiro, assim, covarde, né? Mas o Fernando Henrique, você não pode acusá-lo de fascista, nem os tucanos eram fascistas, nem havia esse clima de ódio no Brasil. Não havia. Isso veio a partir de 2003. É uma construção que vem de 2003, feita pela mídia. A mídia foi criando seus sistemas de ódio contra o PT, contra o Lula, aí veio o Mensalão, depois do Mensalão vem Petrolão, vem golpe de 2006. Então foi construído, essa cultura do ódio foi montada estrategicamente pela mídia a partir dos desejos das classes dominantes brasileiras para tirar o PT do poder, para prender o Lula, para impedir que ele fosse candidato, e deu no que deu. Aí, hoje nós temos um país amplamente, né, dominado pelo ódio, pelo discurso de ódio, por gente disposta a tudo nas ruas, para agressões físicas, agressões verbais, né, gente muito ignorante. Eu recebi agora há pouco um vídeo de um sujeito pegando o livro do Fernando de Moraes, a biografia do Lula, e atirando num alvo de um clube de tiro, porque o Lula disse há um tempo atrás que ia transformar os clubes de tiro em clube de livro. Ele está falando, então, que aqui ali, sabe? É esse tipo de gente, esse tipo de gente que ele está falando que a gente tem que botar de volta para o esgoto. Eu tenho dito muito isso. A gente tem que empurrar esses ratos de volta para o esgoto e não deixar que eles saiam mais, porque eles sempre vão existir. O que a gente não pode permitir mais, é por isso que a gente tem que ter coragem, é por isso que tem que ter leis, é por isso que tem que ter gente com coragem para fazer, é impedir que esses ratos saiam de novo do esgoto. Porque se você colocá-los lá e deixar a tampa aberta, porque agora é hora da paz, do amor, da conciliação, eles saem de novo. Saem, tranquilamente. Você sabe que você usou essa palavra da honestidade, né? Que Lula foi bastante honesto ali no discurso, naquele trecho que a gente recortou. Eu via uma análise do Vinícius, que faz aí o DCM com vocês também, ele fez com o Conde agora no final de semana, e eu achei muito interessante que ele trouxe uma análise em relação ao discurso do Alckmin, que você falou que não acredita numa palavra do que o Alckmin disse, né? Eu acredito, eu tendo a acreditar nas pessoas, e daí, quando o Alckmin fala sobre...
sobre a fidelidade, né, ao Lula. Ele fala sobre essa questão da fidelidade e deixa muito claro que eles foram adversários no passado, né, e estão juntos agora por conta de uma missão, e que por conta dessa missão que são criadas as alianças. E daí o Vinícius, ele, na leitura dele, ele ressaltou que isso é intelectualmente honesto, né? Traz uma honestidade intelectual. Você colocar, de fato, nós fomos adversários, nós teremos desafios em relação à construção de um projeto, inclusive único, mas a gente tem essa missão. E é muito diferente da tática, né, da estratégia da campanha de Bolsonaro, que é tratar o eleitor dele como idiota, porque é isso que ele faz, ele trata os eleitores dele como idiotas, né? Então eu acho interessante o Alckmin vir com com essa honestidade, trazendo, de fato, fomos adversários, agora temos essa missão em comum e vamos tentar construir, porque de fato é a única via, é a única esperança, é Lula de volta no poder. Achei interessante isso, só para pontuar realmente em relação a Alckmin. Eu nasci desconfiado, né? Mas enfim, eu vou esperar, eu não tenho nenhum compromisso com o erro, né? Se ele realmente fizer uma conversão verdadeira e tal. O Otto Alencar, da Bahia, por exemplo. Sim, sim. Que é um homem que fez uma conversão exemplar. O Otto Alencar, quando eu o conheci, eu era jovem repórter do Jornal da Bahia, em Salvador. Ele era um capacho de Antônio Carlos Magalhães. Não tem outra palavra para dizer. Ele era um serviçal do carlismo. E o carlismo, sabe, era um regime dentro do regime. Era uma ditadura dentro da ditadura, comandada por um tirano que tinha na Bahia um poder absoluto sobre a vida das pessoas e que as controlava da forma mais tirânica e que enriqueceu brutalmente ele e a família, surrupiando dinheiro público. E brutalizava as pessoas, usava a polícia militar para perseguir, matar, torturar, fazer o diabo. E o Otto Alencar é um serviçal de Antônio Carlos Magalhães, um serviçal do carlismo. E foi fazendo a sua conversão ao longo dos anos. Hoje é, sim, um apoiador leal do Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores na Bahia. Foi fundamental para todas as vitórias do PT na Bahia. Se transformou num parlamentar íntegro, um sujeito que defende os interesses da população. Teve uma participação muito interessante na CPI da Covid. E se coloca até hoje como um sujeito que defende, um cara de esquerda, embora não seja exatamente de um partido de esquerda, mas um sujeito progressista, para usar um termo da moda. Então é possível. É raro, mas é possível. É mais comum, infelizmente, gente de esquerda fazer essa inflexão à direita. E aí se transformam em bestas feras ou em bestas quadradas, como nós temos várias. Eu prefiro nem citar os nomes aqui agora.